Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo da nossa série sobre o livro Liderando Juntos. A cada quarta-feira eu estou aqui com você e com um dos meus convidados, um dos coautores do livro Liderando Juntos, que foi lançado no final de junho. Nós estamos acompanhando a leitura desse livro, os comentários de cada um dos coautores sobre o tema liderança, gestão de pessoas, todas as quartas-feiras, aqui no meu canal no Instagram, às 18h59, com mais um convidado, um coautor, um profissional que lidera, que tem experiência com gestão de pessoas. E hoje vai estar conosco aqui ela, Débora Torres. Eu já estou vendo a Débora por aqui, daqui a pouquinho eu vou chamar ela para estar conosco. Débora Torres. E nós vamos falar sobre um tema, posso te dizer, tem muita gente que ainda peca, que ainda erra, ou por não aplicar, ou por aplicar da forma errada, equivocada. Estamos falando do feedback. E talvez, não sei se você já ouviu falar, do feed forward. Daqui a pouquinho, ela, Débora Torres, vai estar conosco aqui para falar sobre o capítulo 7 do nosso livro Liderando Juntos. Foi lançado no final de junho pela editora Literari. Fizemos o lançamento de forma online, devido a essa situação que nós estamos convivendo agora de pandemia, de isolamento social. Nós tivemos mais de 2.500 pessoas online no lançamento. O livro já vendeu mais de 4.000 unidades, do último número que eu tinha a conta, em menos de um mês. Então, realmente, você que é empresário, você que é líder, gestor de pessoas, você que pretende ocupar cargos de liderança, quer uma dica boa? Livro Liderando Juntos. Você pode adquirir nas melhores livrarias do país, você pode adquirir por meios eletrônicos de marketplaces como Amazon, Magazine Luiza e entre outros. Agora um detalhe, você quer receber esse livro autografado por um dos autores? Então, entre em contato comigo no meu site www.marcelosimonato.com ou mesmo aqui pelo Instagram, @MarceloSimonato_oficial, e também com a nossa convidada de hoje, Débora Torres. Isso, vamos prestigiar os coautores. Então, se você acompanha a Débora nas redes sociais dela, o conteúdo que ela vai trazer para a gente aqui hoje, acompanhe também ela, faça a sua inscrição no canal para acompanhar o conteúdo dela e adquira o livro e receba na sua casa, autografado ou por mim ou pela Débora. Vai ser uma honra para a gente do mesmo jeito, porque aqui está um pouco daquilo que nós acreditamos e vivemos na prática sobre liderança. Seja muito bem-vinda, Débora Torres. Boa noite, um prazer tê-la aqui conosco. Finalmente chegamos ao capítulo 7 do nosso livro Liderando Juntos. Hoje com Débora Torres. De vez em quando eu vou ficar olhando para baixo, tá, Débora e nossos telespectadores, porque eu estou com o livro na mão. Fiz as minhas anotações como todo bom leitor, né? Eu acho que quem gosta de leitura sabe, vai entender o que eu e a Débora vamos falar aqui, da importância de você ter o seu livro, porque os meus livros são todos rabiscados, né, com anotações, com comentários. É porque é a forma que eu aprendo. Cada um tem uma forma de aprendizado, né? Talvez uns sejam mais auditivos, visuais, outros precisam praticar. Eu preciso escrever. Depois que eu escrevo, eu decoro, eu aprendo. Não preciso nem mais da anotação, mas eu preciso tomar as minhas notas. É uma forma de aprendizado. Débora, você que escreve o capítulo 7 do nosso livro, traz como tema o feedback e o feed forward, que mais tarde você vai explicar um pouquinho para a gente cada um deles. Segura aí. E diz que isso são ferramentas para o líder, né? Para a gestão de pessoas. E explica também sobre a importância delas no dia a dia da liderança. Tem gente que conhece esse tal do feedback, mas aplica uma vez no ano, naquela avaliação que o Departamento de Recursos Humanos obriga cada um dos líderes a fazer com o time. Tem gente que não sabe talvez nem o que seja o feed forward. E muito mais essa história de aplicar essas ferramentas no dia a dia. É possível fazer feedback no dia a dia? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Olha, pessoal, para vocês saberem o conteúdo dessa mulher que está conosco aqui, Débora Torres. Ela é psicóloga,
ela tem MBA em Liderança e Gestão Organizacional, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, também em Neuropsicologia, tem mais de 20 anos de experiência profissional, já fez diversas formações também na área do coaching, é uma das apaixonadas, assim como eu, pelo John Maxwell e segue o modelo de liderança aplicado pelo John. Atua com treinamentos, workshops, palestras no ambiente corporativo já há muitos anos e sua especialidade hoje é justamente sobre gestão e liderança. Débora, se eu esqueci de mais alguma coisa, eu te passo a palavra, por favor, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada. Não, você não esqueceu nada, não. Eu vou completar um pouquinho só, mais do que o que está descrito, né, em livros e stories. Eu acho que é aquilo que a gente contribui com o mundo, né? E passando tantos anos nas organizações e olhando para seres humanos em cargos de liderança e também abaixo, o que eu pude ver com tudo isso é que dentro do mundo corporativo as pessoas elas adoecem muito e elas sofrem demais, né? Então, depois de viver essa minha experiência no mundo corporativo, eu optei por estar do lado de cá e para olhar com muito mais cuidado para aquilo que envolve a saúde mental do trabalhador, como um todo. E a liderança não fica de fora, porque a liderança tem uma responsabilidade muito grande com isso, né? Então, a proposta da minha consultoria hoje, da Career Care, é exatamente olhar isso que faz a conexão entre o profissional e o trabalho, mas de uma forma sadia, de uma forma saudável, e que ele consiga, assim, também poder levar isso para quem está junto com ele. Que legal. Quer dizer que você tem experiência dos, como a gente diz no popular, dos dois lados da mesa, né? Visões diferentes, porque isso é uma reclamação que muitas vezes a gente escuta no meio corporativo. Ah, mas o que você está falando aí é acadêmico, o que você está falando é porque você não vive aqui na prática o que eu estou sentindo. E quando a gente passa na pele aquilo que o líder, o gestor, a área de recursos humanos vivencia e decide depois ir para o lado da consultoria, da mentoria, do aconselhamento, enfim, a gente tem a tal da empatia, porque a gente conhece a dor desse RH, né? Então isso é bem relevante realmente. Você colocou aqui no livro, eu fui destacando aqui várias coisas super bacanas que você colocou no livro. Eu quero até te pedir autorização para usar essa frase, ainda essa semana numa postagem, que você escreveu assim, olha, nem só de cargo e cartão de visita é feito um líder. Nem só de budget, né, do orçamento da empresa e de entregas, mas de coração e alma. Somente com... como é que é aqui? Os resultados só podem ser obtidos através dos seres humanos. Parafraseando aqui o texto desse parágrafo. Como é que esse negócio, então... Poxa, mas eu tenho um cargo na empresa... me colocaram para ser líder, gestor de pessoas de um departamento, eu tenho entregas para fazer, eu tenho que atingir um orçamento, um tal do budget, e aí você me vem com essa história de que eu tenho que liderar com coração e alma. Antes da gente falar do feedback, do feed forward, como é que é esse negócio de liderar com coração e alma? Ser humano, né, Marcelo? Ser humano. Existe um livro que tocou muito o meu coração na época que eu fiz o meu MBA, isso 10 anos atrás já, que é um livro chamado Coração de Líder, do Marcos Rabotti. É um escritor muito famoso. Clássico. Exatamente. E eu, assim, quando eu li esse livro, eu me apaixonei, porque ele fala exatamente sobre essa visão do ser humano, né? Então, assim, as pessoas estão ali com contribuição e elas estão ali sendo elas. Tem um paradigma muito comum no mundo corporativo, cujo qual eu não concordo, e eu falo para todo mundo que eu não concordo, que é, olha, você deixa a sua vida pessoal da porta para fora, da porta para dentro, você é profissional. Isso não existe, Marcelo. Nós somos seres humanos integrais. Eu não consigo separar.
Então, se eu estiver com um problema com a minha família, se o meu filho estiver doente, se a minha unha do pé estiver quebrada e estiver doendo, é óbvio que isso vai refletir no meu trabalho, né? Então, por isso que eu coloquei isso no livro, porque as pessoas precisam entender, os líderes precisam entender que ali é óbvio que ele precisa entregar, é óbvio que existe produtividade, mas que se ele não enxergar que aquelas pessoas que estão com ele são contributores, não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes as pessoas confundem quando fala assim que você tem que amar os seus colaboradores, você tem que agir com o coração, com a alma. Pensam que é uma coisa assim hollywoodiana, de história em quadrinhos, romântica. E o que a gente está falando aqui é que, na verdade, a gente tem que cuidar bem do ser humano, porque um ser humano que é bem cuidado, ele se torna mais feliz no trabalho, ele se torna mais engajado. O líder, ele sofre menos rotatividade, o tal do turnover, das pessoas deixarem a empresa, né? Porque sentem ali uma extensão da sua casa. A gente passa, na grande maioria, tirando agora esse momento que nós estamos vivendo, a gente passa a maior parte do nosso tempo na empresa, mais até do que talvez em casa. E eu ir para um lugar onde eu estou infeliz, eu não gosto das pessoas à minha volta, eu não tenho uma amizade com o meu líder, né? Tem muita gente que, como você falou, diz assim, não, eu não quero ter contato com aquela pessoa, eu não quero me abrir e não quero saber como é que é a vida dele lá fora. Aí, quando chega um momento de pandemia como esse, ele se esquece que metade do time dele é formado por mulheres, parte dessas mulheres são casadas, são divorciadas, mas enfim, tem filhos pequenos, e que o filho, nesse exato momento, está lá no home office junto com ela, porque está sem creche, está sem escolinha, e o cara está lá marcando cartão, né? Hora de entrada, hora de saída. Totalmente retrógrado, atrasado, sem empatia nenhuma. Por isso que, quando a gente fala aqui do coração, da alma, é no sentido de olhar não só o cara crachá, não só o horário do trabalho ali da entrega, que é importante, sem dúvida. A empresa não é por filantropia. Um empresário decide investir dinheiro, contratar eu e você, porque ele quer ter retorno sobre o investimento dele. Isso é óbvio. Agora, nós não somos máquinas. Nós temos que fazer daquele ambiente o ambiente melhor possível para se trabalhar. E como nós trabalhamos com pessoas, relacionamento interpessoal é fundamental. É tudo, é tudo. Você sabe, Marcelo, que eu estudo logoterapia. Logoterapia é uma abordagem psicológica que foi criada por Viktor Frankl. E ele fala sobre o princípio da autotranscendência. O que é isso, né? É a capacidade de que nós, seres humanos, temos de nos conectar com o outro, de se colocar no lugar do outro. E ele vai mais além, ele diz que a gente só consegue encontrar um sentido quando eu realmente consigo fazer essa autotranscendência, né? E de enxergar isso no outro. Então isso é fundamental para o líder, né? Se ele não conseguir visualizar isso, ele vai ficando vazio. Quer ver um outro paradigma muito comum? Você está no mundo executivo, você deve ver isso dentro da sua organização, às vezes até fora da organização. Líderes que, às vezes, vão ficando muito solitários, né? Eles vão crescendo na organização e vão ficando solitários. Eu, como RH, eu já escutei isso de líderes, dizendo assim, não, mas eu não posso me envolver, eu não posso me envolver. Isso é um outro paradigma muito cruel. O próprio John Maxwell fala que isso é errado, não existe um líder solitário. Se ele for solitário, ele não é líder. Porque como é que ele consegue se colocar no lugar dos seus liderados, né? Como é que ele consegue fazer essa junção de pessoas se ele está sozinho? Quem vai estar com ele? Ele é líder de quem se ele chegar lá sozinho? Eu acho que existe uma confusão muito grande ainda hoje sobre o que é liderança, na verdade. Né? Muitas pessoas querem ser líder, mas, na verdade, eles usam a palavra errada. O que eles querem é ocupar cargos dentro da empresa, continuar crescendo na carreira, porque isso vai significar, obviamente, uma melhor remuneração, benefícios, mas se esquecem que, junto com esses benefícios, vem o ônus de você assumir responsabilidade pela vida de pessoas. Quando você se torna um líder,
seja supervisor, encarregado, chefe, coordenador, gerente, diretor, não importa a nomenclatura que a sua empresa dê, tem pessoas trabalhando com você. Você não está lidando com máquinas e computadores apenas. Tem pessoas que têm sonhos, que também querem crescer na carreira, que também têm dificuldades. Então, você está disposto a doar parte de si, do seu tempo, para estar com essas pessoas e ajudá-las no crescimento? Esse é um papel do líder. Por isso que a gente fala aqui da alma e do coração. Não é só processo, porque senão você vai se tornar um gestor de processos, não um líder. Liderança é um outro nível, um outro estágio. Você usou uma palavra interessante. Fazia até um tempinho que eu não lia sobre essa palavra, porque eu estudei um tempo atrás, da liderança transcendente, porque o Jim Collins já falava sobre isso, né? Que nós passamos daquela liderança transacional, que era muito operativa, para uma liderança transformadora. E aí você tem figuras emblemáticas como o Jack Welch, que realmente transformou a forma de liderar, mas ainda assim já se ficou ultrapassado, porque hoje a gente está falando da liderança transcendente, ou líder nível 5, que olha muito além dos números. Os números são consequências de uma boa gestão do time, de escolher as pessoas certas para o seu elenco, de dar o devido feedback, feed forward, que é o que a gente vai falar aqui, né? A comunicação desse líder transcendente é algo que realmente está num outro patamar, porque não é uma comunicação simplesmente, como é que eu posso dizer, corporativa. É a comunicação que, de fato, eu troco com você aprendizado, experiências, empatia. Se a gente tiver que ir para uma sala e chorar junto, a gente vai. Se a gente vai se alegrar. Porque eu costumo dizer para a minha equipe isso. E, gente, você que está chegando aí agora, nós estamos conversando, eu, Marcelo Simonato, com Débora Torres, sobre o livro Liderando Juntos, que escrevemos juntos, com outros coautores. Falamos sobre o capítulo 7, onde nós vamos falar daqui a pouquinho sobre duas ferramentas importantes no dia a dia de um líder, que é o feedback e o feed forward. Mas agora, propriamente, nós estamos falando desse líder que trata as pessoas com o coração, com a alma, da liderança transcendente. E aí o que eu falo para a minha equipe no dia a dia é que, assim, gente, eu sou normal como todo mundo, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para criar, eu tenho sono, eu tenho mau humor. Quer dizer, às vezes, nós mesmos líderes somos culpados, muitas vezes, disso, de nos rotular, de colocar um chapéu do gestor, do diretor, do executivo. E quando tem uma sala fechada, então, em uma secretária, aí pior ainda, que aí eu coloquei todas as barreiras possíveis para atrapalhar essa comunicação entre os colaboradores. Na sua vivência, seja como RH, como consultora, o que você tem visto hoje em dia nas empresas aí em termos de liderança? Você acha que os líderes eles estão enxergando isso, está havendo essa mudança, ou tem muita gente ainda precisando de ajuda para fazer essa mudança de nível? Acho que existe um bom movimento, né, em pensar em mudanças. Acho que existe um bom movimento, muitas pessoas falando, mas o que eu vejo, Marcelo, é que tem muita gente falando sobre liderança muito da porta para fora. E aí a gente depende de aberturas de RH e outros para entrar lá dentro e falar sobre liderança, ensinar sobre isso. E não é tão simples assim, né? Não é tão fácil. Então, você vê um mundo corporativo que ainda está fechado, selado, e o que está faltando para os nossos líderes, independente do nível hierárquico em que eles ocupam, o que está faltando para eles é autorreflexão, autoconhecimento e autogestão. E aí eu vou dizer que os processos de coaching são muito bons nesse sentido. Eu sei que muitas pessoas falam a respeito do coach, que o coach é um processo que está banalizado, que não tem muita credibilidade, mas se ele for feito da forma correta, de uma forma coerente, a probabilidade das pessoas conseguirem alcançar autoconhecimento e assim fazer sua autogestão é muito grande. E dessa forma, sim, aí os líderes vão conseguir alcançar essa visão que se tem do líder humanizado, né? Que é o que a indústria 4.0 vem exigindo de nós, né? O líder 4.0 que olha dessa forma ampla. Então eu vejo que
está faltando muito essa percepção do ser humano, de enxergar que ele também é líder. Né? Daqui a algumas semanas eu vou fazer uma live especificamente falando sobre isso. O líder que há dentro de você. Existe um líder dentro de cada um de nós. Né? Então não é um cargo, não é um rótulo que vai dizer quem é você. Né? Então eu acho que o que está faltando é um pouco disso. As organizações ainda estão cruas, apesar desse movimento bacana. Então eu vejo muitas pessoas assim, vim para o lado de fora e quero ajudar, quero fazer, mas se você não tiver abertura, se a corporação não estiver preparada para isso, como é que você vai ajudar? Né? Então, eu penso muito mais nesse sentido, né, de que a gente consegue, ao nosso redor, né, a gente vai movimentando as pessoas para que elas possam se conhecer e se perceber e aí sim movimentar um pouco mais. Eu vi muita coisa dentro do mundo corporativo. E o que eu mais vi, Marcelo, são pessoas crescendo de cargo por competências técnicas. Isso acontece demais, demais. E ok, tudo bem, mas falta um lado humano, falta o que a gente chama de soft skills para ocupar aquela posição. Então, isso é um mundo muito cruel, eu sinto dizer que é cruel, porque o líder que chega lá com competências técnicas únicas e exclusivamente, ele tem um olhar mais quadrado e não esse olhar amplo, que é o que é necessário para um líder. Porque um líder com olhar amplo, ele vai enxergar cada competência em cada ser que está dentro da equipe dele. E aí o líder muito técnico, o que ele faz? Ele baseia uma visão tecnicista. Então, ou seja, para ele, só é bom aquele que entrega. É muito produtivo. E ele não consegue, às vezes, ter percepção de que se ele trocar algumas peças de xadrez e fizer algumas mudanças, a equipe vai funcionar muito bem. Olha aí, gente. Você que está chegando agora, eu sei que esse horário das lives é um horário nobre, mas você que tem interesse pelo assunto de liderança, gestão de pessoas, você já é um empresário, um líder, pretende se tornar gestor de um departamento, vai lidar com pessoas, ou mesmo na sua casa. Você, pai, mãe, lida com seus filhos, familiares. Esse tema aqui é um tema bastante abrangente e que captura e serve para muitos de nós, seja na vida profissional, como também na vida pessoal. Não é o foco do capítulo 7 do nosso livro, que a gente vai entrar agora falando do feedback e do feed forward, mas a Débora trouxe aqui para a gente um pensamento sobre a linha do coach muito interessante, né? Independente da sua opinião, eu respeito todas as opiniões. Posso dizer na prática, assim como a Débora aqui nos relatou, eu fiz a formação de coach não pensando em atuar como coach, mas para melhorar como líder e como ser humano. E as ferramentas do coaching eu utilizo até hoje no meu dia a dia, na minha forma de lidar, na minha forma de elaborar pensamentos, elaborar perguntas, resolver problemas e situações. Então, não estou fazendo propaganda de nenhuma escola, de nenhuma teoria, mas o coach serviu para mim. Então, a Débora também falou bem aqui. Eu já contratei profissionais de coach para aplicar em coaches, sessões de coach em liderados meus, que também tiveram grandes transformações. Né? Então, é algo que eu recomendo, assim como para aqueles que precisam fazer um programa de mentoria, de aconselhamento, de PNL para destravar algumas crenças. Enfim, você precisa se autoconhecer para saber o que você precisa. Né? E aí buscar ajuda do profissional certo, para não ficar pulando de galho em galho aí e não sabendo de fato o que vai resolver, o que vai te ajudar. Esse é o grande ponto. Mas, Débora, vamos voltar aqui para o livro, porque tem muito assunto aqui, e o Instagram, ele é terrível. Eu acho que o tempo do reloginho do Instagram vai mais rápido que o normal. Eu estou com essa impressão. Boa impressão? Acho que também. Olha, você colocou uma frase aqui, já para dar contexto para você explicar para a gente. O líder, ele olha para o passado dos seus liderados, que é o feedback. Mas também deve olhar para o futuro deles, que é o feed forward.
Fala pra gente um pouquinho primeiro sobre o feedback, que talvez as pessoas tenham mais familiaridade, né? O que é, como se aplica, os erros e acertos, talvez, de quem está fazendo feedback hoje. E aí depois a gente passa para uma outra parte aqui que você fala um pouco das técnicas do feedback, a gente menciona elas daqui a pouquinho. E aí depois a gente vai para o feed forward. Por favor. Bom, feedback, quando muitas pessoas escutam essa palavra, começam a tremer do fio de cabelo ao dedo do pé, né? É assim, no mundo corporativo é assim. Hoje as coisas estão mudando, mas ainda existem muitas raízes lá atrás no feedback, né? Por mais que as empresas estejam tentando fazer movimentos, nós temos muitas consultorias no mercado, Marcelo, que fazem plataformas para feedback, para modelos de feedback. Tem muita coisa boa no mercado, mas na prática a teoria é outra. Então, o modelo mais comum do feedback é a avaliação de desempenho. Então, você fala para o seu liderado que você vai sentar com ele para fazer a avaliação do desempenho a cada 6 meses, né, a metade do ano, depois do fechamento, ele já treme da cabeça aos pés, porque ele não sabe o que você vai falar, né, que críticas você vai fazer, então sempre já vem. E isso é normal do ser humano. O ser humano tem tendência sempre a pensar a coisa ruim primeiro. Por mais que ele seja um funcionário que produz bacana, que é empregado de uma certa forma coerente, né, que está produzindo, ele sempre vai achar que tem um pelo novo. E aí, o que acontece? Senta lá com o gestor começa a falar qualquer coisinha que está fora do eixo ali, ele já acha, não, ele não gostou do meu trabalho, ele vai querer me mandar embora, eu já não sirvo mais para essa companhia, né? Então, a palavra feedback é algo que traz, assim, um quê de tensão. O que a gente tentou fazer, e isso eu vou falar como modelo na última organização por onde eu passei, a gente tentou trazer esse modelo de feedback para o nosso dia a dia, né? Então, incorporar as ações de feedback no dia a dia, que é o quê? É você conseguir mostrar alguma coisa no momento em que ela acontece, né? Olha, Marcelo, puxa, a sua câmera saiu um pouco de foco aí, fico chato, porque aí caiu o microfone. Uma coisa simples, mas que você mostre para a pessoa que aquilo aconteceu naquele momento, né? E dessa forma, a coisa não se estende, né? O que acontece, a gente via muito nas avaliações de desempenho, é que muitas vezes o colaborador cometia uma gafe aqui, e ele só ia ser notificado disso na avaliação de desempenho 1 ano depois. Então, que coerência isso tem? O líder não conseguia, às vezes o líder nem lembrava mais que ele fez determinada coisa. Né? E quando esse feedback demora muito para acontecer também, às vezes coisas boas que o colaborador fez no passado são esquecidas e uma pisadinha de bola atual é a que vai ter o maior valor, concorda? Exatamente. Bom você falar nisso, porque também tem essa forte tendência de achar que o feedback é somente sobre coisas ruins, quando na verdade é muito importante o feedback positivo, né? Talvez ele é o mais importante, né? Pô, cara, que bacana que você fez isso. Nossa, olha, aquele slide que você montou foi fundamental para a gente conseguir apresentar uma boa reunião. Muito obrigada. Então, esse feedback positivo, que não é nada mais nada menos que um reconhecimento, né? Ele é fundamental para que a pessoa se sinta bem. Quantas vezes, Marcelo, eu escutei na minha mesa no RH, eu não sei se eu estou bem, porque o meu gestor não fala se eu estou fazendo direito. Quantas vezes? Isso é fácil no RH, né? Inclusive, tem um livro que fala sobre feedback muito bom, quem puder comprar ou ler, que se chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. E é comum, todos nós precisamos, eu preciso, você precisa, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu defendo muito o feedback, né? Quando ele é bem aplicado, se ele é feito da forma correta, se ele não é para computar a tabela na avaliação de desempenho, ele é muito bom. Ele serve bem, inclusive para alguma coisa que não seja positiva, inclusive quando é alguma coisa negativa, mas que o gestor naquele momento ele acolha.
olha, não deu muito certo o que você fez, mas vem cá, vamos sentar juntos, vamos ver o que a gente pode fazer. Esse acolhimento é fundamental no feedback. E é o que muito gestor deixa a desejar no momento de dar o feedback. Ele esquece o acolhimento, né? Ainda como a gente tem algumas regrinhas, lá no livro, no meu capítulo, tem alguns modelos de feedback. Tem um deles que a gente chama de feedback sanduíche, né? Que é você elogia, traz alguma coisa positiva, aí você vai para o acontecimento propriamente dito e finaliza com algo positivo, que é para fazer o sanduíche ali, né? Isso aí eu posso chamar, meu pai chamava isso aí de bate e assopra. Ele primeiro batia, depois, ô filho, não, desculpa, não era bem isso, eu estava nervoso. É quase isso esse sanduíche, né? É quase isso, só que aqui nesse caso esse sanduíche é assopra, bate, assopra. O colaborador sai da reunião não sabendo se eu vou ser promovido ou demitido, né? Ele sai na dúvida. É um modelo de feedback. Só que o que é importante para os líderes entenderem os modelos? É que existem vários modelos e eles podem ser usados de acordo com cada situação, né? Agora, uma coisa fundamental. Se o gestor está próximo, se o líder está próximo, se ele conhece aquele colaborador como tem que se conhecer, se ele é humano o suficiente, se ele pratica os princípios da liderança servidora, que é estar junto, que é ser humano, com certeza ele não vai precisar usar uma técnica específica para o feedback. Porque à medida em que ele conhece cada colaborador, ele sabe como agir com cada um deles. Sim, né? Concordo plenamente. Eu costumo recomendar sempre para os meus pacientes um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Fantástico, né? Depois tem um livro original, depois foi tendo as suas disseminações, mas enfim, a base fundamental do livro é a mesma. Então, se vocês quiserem adquirir, vale a pena. O que as 5 Linguagens do Amor ensina para a gente? Que cada um de nós se expressa o amor de uma forma. Só que nós, como seres humanos, é comum que eu faça o quê? Eu quero que o Marcelo fale a minha língua. Quando, na verdade, se eu aprendo a falar a língua do Marcelo, a nossa comunicação vai ser muito mais viável. Porque eu falo do jeito que ele entende. Então, eu acho que essa é outra característica fundamental para o líder, né? Principalmente quando a gente está falando de feedback. Se ele estiver próximo do liderado dele, ele sabe como agir. Ele sabe o jeito. Se eu falar de um determinado jeito, você vai compreender. Se eu falar de outro jeito, outra pessoa vai compreender. Então, o líder tem que ter essa flexibilidade para conseguir se encaixar e fazer esse time rodar. Deixa eu pegar um gancho nisso que você falou aí agora. Eu, como mestre de cerimônias aqui, eu tenho que estar toda hora indo e voltando. Eu peço desculpa a todos que estão entrando aqui, muita gente, o Marcelo, meu cunhado Miqueias, Felipe, Celinda, o Mauro comentou aqui, olha, o Mauro, nosso parceiro, meu sócio em alguns projetos, coautor também do livro, logo vai estar conosco aqui. Quando o líder dá o feedback positivo, ele prepara o liderado para também receber o feedback de desenvolvimento, porque cria essa conexão entre eles, é isso mesmo, né? E o liderado vai saber que no feedback, ai bronca, não. Tem momento que é positivo, tem momento que é para desenvolver, tem momento que é para melhorar alguma coisa, né? São todos momentos diferentes. Ruth está aqui também, o Yoshi, o Celso Júnior, cadê? O Alex. O coach mostra coisas que você não enxerga sobre você mesmo. Legal. A minha esposa, minha parceira, diretora, empresária, Lídia Simonato está aqui como sempre. Obrigado, meu amor. Sandrinha também está aqui. Sânia, Iranilda. Bom, muita gente. Suzen. Obrigado, viu, gente? Thaís. Muita gente aqui conosco. Vai entrando, vai saindo. E se eu esqueci de alguém, me perdoem. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou agora, que é o seguinte, essa questão de conhecer o colaborador é muito importante. Na liderança situacional, guardem essa frase aí, por favor, tá? Não é minha, mas eu uso, aplico ela no meu dia a dia, que diz o seguinte, não existe nada tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. Ninguém é igual a ninguém. Então é balela essa história de que a gente tem que tratar todo mundo igual. É igual no sentido de não ter discriminação,
de dar as mesmas condições de oportunidade de crescimento, desenvolvimento, Tá. mesmo nível de benefícios, salários, equiparação salarial, tudo isso eu concordo. Mas no tratamento, cada um tem um perfil, cada um está num estágio de maturidade diferente. Então o líder não pode tratar todos da mesma forma. Quer ver um exemplo? Vai ter gente do seu time que, se você... Já ouviu aquela história, né, Débora? Vou parafrasear com as minhas palavras. Deu uma bronca no reservado, mas deu um elogio em público. Todo mundo fala isso, virou um clichê. Tem liderado nosso que, se você der um elogio para ele em público, ele vai ficar envergonhado, ele não vai gostar. Isso não é positivo para ele. Eu tenho certeza que você fez com a maior das boas intenções. Mas por não conhecer aquele colaborador, você não sabe que isso não agrada a ele. Se você tivesse chamado no canto, dado um tapinha nas costas, pô, aquele trabalho que você fez, olha, nota 10, parabéns, siga firme. Teria valido muito mais do que fazer um escarcéu para tentar homenagear aquela pessoa, sendo que ela não gosta disso. Atenção à forma como você faz, de forma individualizada. E eu concordo com o que você colocou logo no comecinho do livro, sobre a questão do feedback, ou mesmo o feed forward, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a questão dele ser diário. O diário aqui, gente, não significa que todo dia o líder tem que tirar metade do dia dele. Então eu tenho 10 pessoas na minha equipe, deixa eu separar aqui meia hora para cada um, então 5 horas das minhas 8 horas de trabalho todo dia vai ser para dar feedback. Não é isso. O diário significa que a cada situação que aconteça a necessidade de dar um feedback ou um feed forward, você faça. Você não espere acumular várias gotinhas no copo para depois despejar o copo lá na frente, dando uma bronca no cara, dizendo que lá atrás ele errou. Errou, fez alguma coisa que não está certo, já corrige na hora. É isso que é o diário, certo, Débora? Exatamente, exatamente. Isso acontece muito comum, Marcelo. Por quê? Vamos agora entrar o porquê. O ser humano tem dificuldade tanto para dar feedback quanto para receber. E o que é isso? No fim das linhas, né? Nas entrelinhas, o que é isso? É comunicação. O ser humano tem dificuldade de se comunicar, né? E aí, vamos falar de corporação agora. A corporação vai lá, paga o curso de comunicação não violenta e bota os líderes na sala, né? E tem coisas muito mais simples do que isso, né? Que é assim, líder, faça uma autoanálise. Como é que você se comunica? De onde você vem? Como é que você fala com seus filhos? Como você fala com seus pais? Como você fala com sua esposa, seu esposo? É comunicação. É comunicação. A comunicação vai fazer você se dar bem, trazer seu time para você. Né? Quantas vezes, Marcelo, também, enquanto RH, a gente vê no mundo corporativo, às vezes, eu vou desligar tal pessoa. Mas por quê? Porque não produz. Mas tem um bom currículo. Mas não está produzindo. Calma lá. Ou então chega assim, RH, você tem que dar um jeito porque o fulano não está produzindo. Aí cai a culpa da RH, cai na culpa da RH tem que dar o jeito no negócio. Quando, na verdade, é o próprio líder que tem que identificar. Né? O líder, ele tem essa possibilidade dentro das mãos dele. No começo, no meio e no fim. No começo, porque ele pode escolher. Né? Com raras exceções, quando o líder chega depois que o time já está estabelecido. No meio, quando ele olha de forma integral para esse time. Né? O que eu faço? O que a minha área faz? XYZ. O que eu posso extrair desse? E nesse sentido, o RH pode ajudar com ferramentas. Mas quem conhece o time é o líder. Com certeza. A gente está falando de comunicação aqui, e tem uma querida amiga, palestrante, escritora também, não deste livro conosco, mas que já participou em outras oportunidades conosco, Évila Carreira, baiana, uma advogada especialista em comunicação, e ela dá uma contribuição aqui, está dizendo, saber como ocorre a comunicação interpessoal, pois ela repercute na forma como os líderes falam. Sem dúvida. Você, líder, está com dificuldade de comunicação? Procura uma pessoa, um profissional como a Évila,
para te ajudar na comunicação. A comunicação, Débora, não sei se a gente só não quero fugir muito do nosso tema central, mas a comunicação, ela tem uma parte dela que diz respeito, obviamente, à dicção, à entonação de voz, a um bom vocabulário, mas muito mais do que isso, tem a ver com você falar o que o outro entenda, né? E aí precisa da empatia. De novo. Dedicar tempo a realmente querer transmitir algo. Se eu falar simplesmente o outro não entendeu o erro dele, sair como eu falei naquele exemplo, eu não sei se eu levei bronca ou se eu fui elogiado. Não adiantou nada aquela reunião, todo mundo perdeu tempo. Então, tudo pode ser falado a um colaborador, ao seu cônjuge, aos seus filhos, mas com respeito, com amor. Vamos voltar de novo lá para a palavra amor, né? Ter empatia pelos outros, é tão importante. A gente pode falar as coisas mais difíceis, mais duras para alguém, e eu já tive que passar por várias situações que, se eu for citar aqui, situações que falam, Marcelo, sério que você falou isso para aquele cara? Sério que você falou isso para essa moça? Falei. E a gente teria que ter uma outra hora só para eu contar os causos aqui. Mas eu ajudei muita gente com coisas que talvez nunca alguém falaria para aquela pessoa. Como tipo de roupa que está usando, como mau hálito, como um corte de cabelo, como uma postura em determinada situação. Aconteceu um fato esta semana comigo, só para finalizar esse assunto. Nós estamos indo para o 6º mês de home office na empresa onde eu sou executivo. Mais de 3 mil colaboradores só no Brasil, todos trabalhando em home office. Todas as conversas entre equipes, cliente, fornecedor, todo mundo, tudo de forma online. Ou você liga, ou você manda WhatsApp, eu mando e-mail, ou chama por videoconferência, que é o mais normal hoje em dia. O que estava acontecendo com um dos meus colaboradores? Eu estou aqui trabalhando, eu tenho minha agenda, eu sou muito planejado em termos de agenda. Daqui a pouquinho está tocando, me chamando na videoconferência aqui. E eu desligava a videoconferência e escrevia, não posso agora, estou fazendo tal coisa, ou estou no telefone com fulano, ou estou numa videoconferência com outro, alguma coisa, e não podia atender. Imediatamente, quando eu me desocupei, chamei aquela pessoa, agora eu posso falar. E eu dei um feedback para ele na hora, dizendo, posso te pedir um favor? Toda vez que você precisar falar comigo, manda um oizinho, pode falar? Porque é uma questão de educação entre nós. A gente não sabe como é que o outro está, se o outro está disponível para uma videoconferência naquela hora. Então você, líder, você que está aqui também, está sofrendo com esse negócio de comunicação, faça um acordo com o seu time. Como vai ser o meio de comunicação? De que hora a que hora vocês podem se falar? Ou você está sendo aquele líder que 6 da manhã está mandando mensagem para todo mundo, está mandando mensagem no final de semana, ou seus colaboradores estão te incomodando de noite? Como é que é essa relação? O feedback resolve isso, mas não pode esperar um ano para ir reclamar disso. Já trata e fala agora. Exatamente. Eu queria que você falasse para a gente agora sobre as técnicas de feedback. Eu li aqui que, pelo menos aqui no livro, nós estamos tratando de 4. Dá aí um spoiler um pouquinho de cada uma delas para a gente depois seguir para o feed forward. Eu resolvi colocar essas 4 no livro porque eram 4 técnicas que nós estávamos utilizando na empresa naquele momento. Eu acho que elas funcionaram muito bem, né? Então, a técnica do sanduíche, eu já falei um pouquinho para você, né? Você dá o positivo, o negativo, volta para o positivo. E aí, eu até brinquei numa outra live na segunda-feira que a mulherada, quando é líder, né? Ela faz um encantamento nesse positivo, aí ela sai o negativo bem rapidinho, e aí ela volta para o positivo de novo. Então, é quase como se nem existisse aquele problema, né? Isso é um outro problema de comunicação, um outro erro de comunicação. É importante que, quando você dá um feedback, dê uma informação clara. Senão a pessoa não vai entender onde ela está errando ou acertando, né? E não é necessário você ser conhecido como o bambambam, o melhor, né? O líder que é gracioso, que dá chocolate. Não tem necessidade disso. Você precisa estar presente. O estar presente é muito mais importante. Então, esse é um dos modelos, que é o feedback sanduíche. No feedback wrap, literalmente a figura de um wrap. Então você vai negativo, positivo, de uma forma a ficar meio que embolado tudo ali no contexto do negócio, né? O feedback wrap, é como se você tivesse não existe uma necessidade de estar o tempo todo você corrigindo uma informação. Até porque, como eu falei, se a gente tem um
costume de estar próximo das pessoas e ter essa forma mais humanizada de falar o tempo todo, conhecer quem está conosco, não haverá necessidade de você dar um feedback tão prolongado e tão longo, né? Quando você senta para fazer uma avaliação de desempenho com o seu colaborador, se você já fez isso ao longo dos 6 meses, aquela avaliação vai ser muito rápido. Outro modelo de feedback muito bacana é o feedback Canvas. Quem quiser depois pode procurar no Google. É um modelo que foi desenhado a partir do Canvas, propriamente dito, como uma ferramenta de business. E o que é legal nesse modelo é que ele é um modelo dinâmico. Então, dentro do Canvas, você tem 7 níveis de estágio e você vai avaliando uma competência, uma área de competências, e esses níveis vão do 1 ao 7, como estudante ainda para aquela propriedade e master. Ou seja, o que é legal no Canvas? O gestor consegue mostrar para aquele colaborador que ele está evoluindo. Um dinamismo da evolução. É um modelo que eu gosto demais. Mas também, assim, não pode ser modelo de gaveta. Porque se for modelo de gaveta para aplicar só na avaliação de desempenho, não funciona. Ele precisa ser dinâmico, como o próprio nome já diz. E o outro feedback que a gente também testou lá na organização foi o feedback. O que a gente fez? Foi um grupão bem grande, e esse é bacana para usar com equipes maiores. Equipes menores também pode funcionar, mas equipes grandes é bem interessante. Onde você tem um tempo dedicado de alguns minutos ou alguns segundos para que você possa falar sobre a pessoa que está na sua frente e a pessoa que está na sua frente falar sobre você. E dar um feedback a respeito de alguma situação, ou alguma competência, ou algum comportamento. É um modelo bastante dinâmico, serve para reuniões, às vezes como um quebra-gelo, bem bacana. Mas, puxando um gancho, e até já para falar de feed-forward, é um modelo que também pode funcionar para o feed-forward. Porque quando a gente fala de feed-forward, a gente vai falar de futuro. Então, o modelo de feedback pode funcionar muito legal para o feed-forward também, quando a gente olha para o futuro. Legal. Muito bom. Eu mesmo não conhecia todos esses modelos aqui. Vou me aprofundar também, Débora, no modelo Canvas, no modelo RAP e no modelo Speed Dating. Achei bastante interessante. Obrigado. Agora vamos caminhar, porque o tempo urge aqui, vamos caminhar pro feed forward, que você falou aqui no livro, explica que ele foca no futuro. E aí eu estou aqui pensando que eu vi meu colaborador fazer alguma coisa errada hoje, vocês aqui estão me dizendo que eu deveria não acumular coisas e já aconteceu, já faço o feedback, né? Corrijo, mas sempre olhando para alguma coisa que aconteceu, seja hoje, semana passada, mês passado, 6 meses, mas referente ao passado, feedback. E aí o feed forward é para o futuro. Como é que é essa história para o futuro? O cara não fez ainda. Então eu vou dar um feed forward do quê? Explica para nós o que é isso. Bom, existem várias formas de a gente fazer feed forward também, né? Então, vamos olhar... Primeira coisa, pensar para o futuro. Então, quando eu estou falando de feed forward, é o que vai acontecer ainda. Primeira coisa é pensar que eu, enquanto líder, eu não sou perfeito. Eu posso ter coisas ainda a desenvolver. Como que eu posso desenvolver isso? Eu posso pedir ajuda dos colegas. Como que eu posso pedir ajuda dos colegas em relação ao feed forward, né? Em relação às competências que eu preciso desenvolver? Está compartilhado no livro aqui um modelinho que eu gosto demais, que é do Marshall Goldsmith, e ele nos ensina o seguinte: eu, nesse caso, líder, identifica suas próprias dificuldades ou pontos de melhoria, e ele vai em busca de sugestões de como ele pode resolver aquele problema. Por que eu estou falando do líder em primeiro lugar? Porque se o líder tiver essa concepção muito clara, ele consegue trazer esse conceito para o time dele e ele
coloca esse time numa produção de autodesenvolvimento e desenvolvimento entre eles, que talvez a atuação do líder possa ser até pequena. Imagina só. Então o líder vai atrás disso e ele fala, olha, eu tenho dificuldade em como operar a comunicação. Né? A comunicação é um assunto que a gente estava falando. Eu tenho um pouco de dificuldade de me comunicar. Eu sou muito rude na hora de falar. Então, Marcelo, eu não queria ser rude, mas eu tenho essa dificuldade. Na hora que eu vou falar com alguém, sai uma palavra grosseira. Você teria alguma dica para me dar, para como eu posso amenizar essa minha forma de falar? E aí eu faço isso com você, eu faço isso com outro colega e com outro colega. E sempre eu recebo isso sem me defender. A importância do feed forward é que eu peço uma opinião sua e eu recebo a sua opinião, mas sem procurar me defender. Porque você está me dando essa opinião de bom grado. E aí eu vou trazer tudo aquilo para dentro de mim, eu vou refletir sobre isso e tomar uma decisão de melhoria. Agora, você imagina... Se eu entendi direito, então, eu como líder, não é que eu chamo o meu colaborador e falo, me diga uma coisa que você acha que você precisa melhorar no futuro, que eu vou te falar como. Não é assim. Eu procuro pedindo ajuda para que eu melhore em alguma coisa, é isso? Isso. Inclusive, você pode buscar ajuda até para como lidar com o seu colaborador. Isso também pode acontecer. Olha, eu tenho um colaborador que já fiz uma porção de coisas com ele. Eu já treinei no Excel, eu já treinei em soft skills, eu já fiz isso, mas ele não consegue produzir. Fulano, você tem alguma ideia? O que eu posso fazer com ele? Me ajuda. Então, o feed forward é muito mais nesse sentido de conexão e de você conseguir aproveitar e extrair o melhor, seja de você, seja do seu liderado e das pessoas que estão contigo. Esse modelo de feed forward que eu compartilhei no livro é o modelo do Marshall Goldsmith. Existem outros modelos que eu não trouxe no livro, mas o principal do feed forward é sempre isso, é sempre pensando no futuro. Imagina que você tem um colaborador seu que já está há 2 anos contigo, ele tem um currículo bacana, tem potenciais para crescer, mas ele é uma pessoa muito introvertida. Só que você vê potencial nele de possibilidade de seguir a carreira e de repente ocupar uma posição de liderança no futuro. Então isso é possível de ser feito. Você pode encorajá-lo a se autodescobrir. Fulano, você enxerga competências ou características que precisam ser desenvolvidas em você? Que coisas você gostaria de desenvolver? Veja, a gente não está falando de passado e nem a gente está falando em futuro. Então o feed forward ele é essencial nesse sentido. Qual que é a parte boa do feed forward? É que eu não espero uma ação acontecer. Outro exemplo, eu vejo um colaborador que já é uma pessoa mais expansiva por conta própria, e ele vai começar a se relacionar com outros departamentos. E eu sei que ele é expansivo. Pode ser que em algum momento ele encontre algum embate. Antes que isso aconteça, eu posso trabalhar nas competências dele de forma a prepará-lo para o futuro. Então eu vou levar a que ele faça uma autorreflexão, a que ele tenha uma tomada de consciência para que ele sim possa trilhar um caminho para frente. Isso é muito importante que o líder tenha essa consciência de que ele tem essa responsabilidade. Esse é um outro princípio da logoterapia, né, Marcelo, que a gente fala muito, que é o princípio tanto da liberdade. Eu tenho liberdade para escolher as coisas que eu quero, mas eu tenho responsabilidade. E o líder tem essa questão de levar o conceito da responsabilidade para os seus liderados. Porque também é comum a gente ver nesses liderados a terceirização. Foi o meu gestor que mandou. Foi o colega que mandou. Não, cada um tem responsabilidade sobre aquilo que faz. As pessoas não são protagonistas da sua vida, da sua carreira, delegam para o outro, a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, é do meu marido, é da minha esposa. Nunca a culpa é minha, né?
Então, acho que isso é uma dificuldade do ser humano. Débora, a gente está quase caminhando para o final aqui, e eu quero ler mais um trechinho aqui do livro, que está muito gostoso. Gente, você que está nos acompanhando, o livro Liderando Juntos, capítulo 7, com Débora Torres, uma das coautoras do nosso livro, falando de feedback, feed-forward, liderança com o coração, empatia. E você coloca nessa questão do feed-forward aqui, que quando um líder pensa no sucesso do seu liderado, do seu colaborador, automaticamente ele também está promovendo o sucesso da organização. Porque quando se apoia o atingimento dos objetivos pessoais do colaborador, automaticamente esse colaborador se torna mais engajado a também contribuir para o atingimento de metas da empresa, né? Então, é um ciclo virtuoso, né? Eu ajudo o meu colaborador, por consequência, ele me ajuda, nós nos ajudando, estamos ajudando a nossa empresa. Então, líder, você acha que isso aqui é só romantismo? Sabe que isso vai melhorar o resultado do seu colaborador. Melhorando o resultado do seu colaborador, melhora o seu resultado, do seu time. Do seu time vai melhorar o resultado da empresa. Isso é mais lucro para o patrão, é mais dividendos, é mais bonificação para os executivos, oportunidades de crescimento, promoção para todos. Então pensa com bastante carinho sobre esse tema do feedback assertivo, do feed forward, que é ajudar e ser ajudado também, se colocar numa posição de ser ajudado, para que você também possa continuar se desenvolvendo na sua carreira, né? A Débora fala aqui no finalzinho do livro, novamente, alguma coisa sobre o coach, né? Esse pensamento crítico, estímulo a se fazer perguntas inteligentes, explorar novas possibilidades, superar bloqueios, definir objetivos e planos de ação. Enfim, está um capítulo realmente extraordinário, assim como todo o livro. E eu queria, Débora, deixar com você aqui as últimas considerações, os seus contatos, se alguém quiser te contratar para uma consultoria, enfim, o que você quiser falar, os 2, 3 últimos minutos são seus. Liderando Juntos, pessoal. Quem quiser esse livro, procura pela Débora, procura por mim, nos nossos sites, redes sociais, ou nas melhores livrarias do Brasil. Débora, é contigo. Vou puxar um gancho que vocês trouxeram alguns autores aí de liderança, né? E eu queria falar para você, líder que está assistindo, o Marcelo e a mim agora, liderar é buscar conhecimento. Ler é fundamental. E estar aqui hoje, ouvindo Marcelo e Débora falarem sobre o livro, falarem sobre feedback feed forward, também é conhecimento.